tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, nestes próximos dias da nossa reflexão do tempo da criação, nós queremos recordar um documento muito importante, fruto do Sínodo da Amazônia. Nele, o Papa Francisco apresenta 4 sonhos para a região amazônica. Nós queremos hoje iniciar refletindo sobre o sonho cultural. É a querida Amazônia, um sonho cultural. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Poema de João Apolinário. É preciso avisar a toda gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar a toda gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta, que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar a toda a gente, transmitindo esse morse de dores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. Olho a natureza e vejo como é lindo o que Deus criou. Rios, cachoeiras, árvores que formam verde natural. Nas lindas manhãs a gota de orvalho vejo gotejar. O vento soprando, pássaros cantando, lindo entoar. Hoje, para iniciarmos então essa etapa da querida Amazônia, o Frei Atílio Batistus, que já esteve conosco esta semana, volta trazendo então essa reflexão sobre o sonho cultural. Seja muito bem-vindo, Frei Atílio. Sou Frei Atílio Batistus, franciscano menor, missionário na Amazônia, e estou às margens do Rio Branco, afluente do Rio Negro, em Roraima. Sou missionário na Amazônia há mais de 10 anos e, sendo natural do sul do Brasil, descendente de imigrantes europeus, quando a gente vem para a Amazônia, a gente sofre alguns impactos. O maior impacto, o principal deles, é o impacto cultural. A gente se depara com a grande variedade, uma grande diversidade que é a Amazônia, o bioma amazônico, com suas centenas de rios, sua imensa biodiversidade. Mas não é só uma diversidade da natureza, da mata, dos rios, das plantas, frutas, aves, dos animais, insetos, mas é também uma grande diversidade e pluralidade humana. Nas culturas, nas línguas, na mística, na espiritualidade, na cosmovisão do mundo, no jeito de ser e de estar presente no mundo. Me impressiona que na Amazônia, na grande diversidade humana e cultural, e comunidades tradicionais, seja de povos indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, existe uma grande sintonia, uma grande harmonia, eu diria até um grande consenso de uma cosmovisão e de uma espiritualidade, de sacralidade, de respeito, de convivência com a natureza,
que faz lembrar São Francisco de Assis. É isso que a gente está precisando em nossa sociedade. Assim como eu, a maioria da nossa sociedade é fruto de uma cultura ocidental, de matriz europeia, que tem uma visão e um conceito de progresso, de desenvolvimento econômico linear, que tem que crescer sempre. Tem um conceito de globalização, onde a gente quer que todo mundo seja igual, pense igual, vista igual, coma igual, dance igual, consuma igual, e seja como o nosso modo de ser e de pensar. Na Amazônia, a gente percebe que existe respeito pelo diferente, pelo outro. É encantador sentir como a diversidade é acolhida. Posso testemunhar que sempre fui bem acolhido em todos os lugares onde eu cheguei. Mas, na minha visão, é exatamente esse o problema que a Amazônia hoje vive. Exatamente por acolher, ela sofre a violência daqueles que vêm com outro modo de ser, com outra cultura, com outros projetos que não são de convivência com a Amazônia, que não respeitam o bioma amazônico e que trazem impactos nocivos de destruição e de morte para a Amazônia e seus povos. A nossa sociedade hoje vive grandes crises e grandes conflitos. Crise ambiental, crises sociais, crises econômicas, crises políticas, crises religiosas e crise ambiental, que é a grande crise. Alguns falam em crise civilizacional, da civilização humana, e está cada vez mais difícil de encontrar saídas e soluções para essas crises que foi a nossa cultura ocidental mesmo que criou. Por quê? Porque a nossa cultura ocidental, repito, de matriz europeia, é fundada na lógica do individualismo, do direito pessoal, do sagrado direito à propriedade, onde ter sucesso é subir na vida, crescer à custa dos outros. E aqui na Amazônia, com suas culturas nativas, a lógica é outra. É da alteridade, do diálogo, do valor da comunidade, do respeito à natureza, sabendo que nós mesmos somos natureza. Só para dar um exemplo, na cultura ocidental, a terra pode ser propriedade particular e um único proprietário pode ter milhares de hectares. Para as culturas, não só amazônicas, mas das culturas nativas do nosso continente, a terra não me pertence, mas sou eu que pertenço à terra. Bom, isso muda profundamente a lógica da vida. Aqui na Amazônia, a gente pode encontrar a solução para as grandes crises que nós enfrentamos hoje. Infelizmente, a nossa cultura ocidental tem dificuldade de reconhecer seus limites e a sua incapacidade de encontrar solução para os problemas que ela criou, como os problemas ambientais, os problemas econômicos, o modelo de progresso e de desenvolvimento que quer impor para todos. A Amazônia tem outra proposta, que é a do respeito, que é da pluralidade, que é da convivência harmoniosa com o diferente. O que nós, de cultura ocidental, precisamos é exatamente esta capacidade que a Amazônia pode oferecer. Mas para isso a gente precisa da humildade de reconhecer que o diferente de nós pode ter propostas e soluções para os problemas que nós mesmos criamos e que não conseguimos encontrar saídas. A Amazônia, com suas culturas nativas e tradicionais, pode oferecer a solução para a crise humanitária que a nossa sociedade enfrenta. E o caminho para um novo jeito da humanidade estar no mundo. Não tenho dúvidas em afirmar que a Amazônia, no conjunto de suas culturas e de suas cosmovisões, das experiências místicas que os povos que aqui vivem construíram ao longo dos muitos séculos, podem oferecer a solução e o caminho de superação da crise civilizacional que nós do mundo ocidental precisamos. Paz e bem.
Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver. A colheita de ser antes das águas revolta, pois quando a vazante não dá, sei onde vou apartar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato sia Francisco chamando a Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato sia Francisco chamando a Como fruto do Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco apresentou-nos o documento Querida Amazônia. Neste documento ele fala de 4 sonhos, sonhos estes que queremos nestes dias do tempo da criação recordar. Vamos iniciar hoje então falando do sonho cultural. Após ouvirmos o Frei nos falando desta questão na Amazônia de como existem tantas culturas, ouvir o que o Papa nos fala em Querida Amazônia. Ele diz assim: se nosso objetivo é promover a Amazônia, isso não implica colonizá-la culturalmente, mas fazer de modo que ela própria tire fora o melhor de si mesma. Tal é o sentido da melhor obra educativa: cultivar sem desenraizar, fazer crescer sem enfraquecer a identidade, promover sem invadir. Assim como há potencialidades na natureza que se poderiam perder para sempre, o mesmo pode acontecer com culturas portadoras de uma mensagem ainda não escutada e que estão ameaçadas hoje mais do que nunca. Na Amazônia vivem muitos povos e nacionalidades, sendo mais de 110 os povos indígenas em isolamento voluntário. A sua situação é fragilíssima e muitos sentem que são os últimos depositários de um tesouro destinado a desaparecer, como se lhes fosse permitido sobreviver apenas sem perturbar, enquanto avança a colonização pós-moderna. Temos que evitar de os considerar como selvagens não civilizados. Simplesmente criaram culturas diferentes e outras formas de civilização, que antigamente registraram um nível notável de desenvolvimento. Antes da colonização, os centros habitados concentravam-se nas margens dos rios e lagos, mas o avanço da colonização expulsou os antigos habitantes para o interior da floresta. Hoje, a crescente desertificação obriga a novas deslocações, muitos que acabam por ocupar as periferias ou as calçadas das cidades, por vezes numa situação de miséria extrema, mas também de dilaceração interior, devido à perda dos valores que os sustentavam. Nesse contexto, habitualmente perdem os pontos de referência e as raízes culturais que lhes conferiam uma identidade e um sentido de dignidade, e vão alongar a fila dos descartados. Assim, interrompe-se a transmissão cultural de uma sabedoria que durante séculos foi passando de geração em geração. As cidades que deveriam ser lugares de encontro, enriquecimento mútuo e fecundação entre diferentes culturas, torna-se palco de um doloroso descarte. Cada povo que conseguiu sobreviver na Amazônia possui a sua própria identidade cultural e uma riqueza única no universo multicultural
em virtude da estreita relação que os habitantes estabelecem com o meio que os cercam, numa simbiose difícil de entender com esquemas mentais alheios. E o Papa termina falando deste sonho, ressaltando a necessidade de um encontro intercultural, mas cada um respeitando a cultura do outro. E ele fala de uma economia que avança, essa economia globalizada que danifica despudoradamente a riqueza humana, social e cultural. A desintegração das famílias, que resulta das migrações forçadas, afeta transmissões dos valores, porque a família é e sempre foi a instituição social que mais contribuiu para manter vivas as nossas culturas. Além disso, diante de uma visão colonizadora maciça dos meios de comunicação, é necessário promover para os povos nativos comunicações alternativas, a partir das suas próprias línguas e culturas, e que os próprios indígenas se façam protagonistas presentes nos meios de comunicação já existentes. Se as culturas ancestrais dos povos nativos nasceram e se desenvolveram em estreito contato com o ambiente natural circuncidante, dificilmente podem ficar ilesas quando se deteriora este ambiente. Que nós possamos, então, cada vez mais valorizar a cultura, que nós não percamos esse sonho da cultura. Que o Senhor Deus de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. É tempo da criação.